Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me querem apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas aos quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queiras acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que aqui celebram conosco, aqueles que nos acompanham pelas redes de comunicação, a palavra de Deus, já neste final deste tempo forte de conversão, vem nos colocar diante de um desafio muito grande. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que os judeus querem apedrejar Jesus. E Jesus então começa a questionar estes, procurando o motivo que eles tinham para apedrejar Jesus. E Jesus apresenta então as boas obras que ele fez. E os judeus então começam a se justificar. Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo um homem, tu te fazes Deus. É o primeiro desafio para nós como cristãos no dia de hoje. Muito mais do que olhar para Jesus, né, e ter apenas um sentimento, olhar para Jesus e se emocionar, e chorar, e lamentar. O desafio para nós como cristãos hoje é olhar para Jesus e, de fato, professar a nossa fé como nosso Senhor e Salvador, como verdadeiro Deus que se encarnou. Esse é o grande desafio. Os judeus que muito conheciam a lei não conseguiram fazer essa experiência diante daquele que era verdadeiro Deus.
Peçamos ao Senhor esta graça, que possamos nós também professar a verdadeira fé em Jesus Cristo como Deus e Senhor. Como Deus e Senhor. Não basta simplesmente um conhecimento teórico, é necessário fazer essa experiência. Se não acreditais em mim, dizia Jesus, acreditais ao menos nas obras que eu faço. Quão grande é o nosso desafio, né? Quando não fazemos a experiência, quando não colhemos os frutos, quando não conhecemos as obras, de realmente testemunhar que Jesus é Deus e Senhor da nossa vida. Este é o desafio da palavra de hoje. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Às vezes a árvore não é tão bonita, talvez a árvore esteja já velha, mas se o fruto é bom, se o fruto é saboroso, nós devemos fazer a experiência do fruto e não julgar, né, pelas nossas simpatias ou antipatias. Fazer a experiência da ação de Deus no nosso meio através daqueles que conosco caminham, através daqueles que fizeram esta experiência e hoje também podem dar frutos bons, não por sua capacidade humana, mas porque compreenderam que Jesus é Deus e Senhor e se deixaram conduzir por este Deus e Senhor e realizam as boas obras que o próprio Cristo realizou. E somos chamados a fazer essa experiência. E às vezes não fazemos. Preferimos continuar jogando pedras em Jesus. No mundo em que vivemos, com muita facilidade, podemos correr esse risco de viver uma fé alienada, de viver uma fé só de sentimentos ou de emoções e não conhecer verdadeiramente Jesus como Deus e Senhor. De um verbo que se encarnou, que no nosso meio esteve, se fez homem, deu a vida por nós e continua a agir em nós pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Continua a agir na sua igreja e continua dando boas obras em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos a Deus a graça de não simplesmente cumprirmos uma lei, como os judeus que sempre entravam em conflito com Jesus, eles simplesmente cumpriam uma lei, e cumpriam todas elas, mas não faziam a experiência da graça, a experiência do poder de Deus. Somos chamados, muito mais do que cumprir leis, a fazer a experiência do Senhor e professar a nossa fé em Jesus como Deus e Senhor da nossa vida. Que Ele nos conceda esta graça.